capítulo 26, nós vemos que aí temos o julgamento de Tiro, por causa da sua má vontade contra o povo e contra a cidade de Deus. Já no capítulo 27, vemos que Tiro é derrubado como sistema mundano. Tudo o que fazia a sua glória desapareceu diante do assopro do eterno Deus. O capítulo 28, vemos que são o príncipe e o rei de Tiro que são julgados por causa do seu orgulho. Os versículos 1 a 10 apresentam-nos o chefe da glória deste mundo como homem, elevando-se e querendo fazer-se passar por um Deus, tendo adquirido riquezas e glória pela sua sabedoria. Os versículos 11 a 19 continuam a falar de Tiro, mas são, estou certo, de um alcance muito maior e denunciam, deixando-o, embora na sombra, a queda e os caminhos de Satanás, feito por nosso pecado, príncipe e Deus deste mundo. O príncipe de Tiro representa Tiro e o espírito de Tiro. Isto é muito mais pessoal. Não hesito em crer que, mesmo historicamente, não se trata de Tiro. Os versículos 16 a 18 demonstram. Repito, estou persuadido de que o pensamento do Espírito Santo vai muito mais longe. O mundo e os seus reis são apresentados por causa da vantagem de que gozam, como sendo o jardim de Deus. Trata-se do governo exterior de Deus, que até então reconhecia as diversas nações em volta de Israel. Todavia, isto aplicava-se mais a Tiro, que tinha o seu lugar no território de Israel, na terra de Emanuel, e que na pessoa de Hirão, o seu rei, tinha sido aliado de Salomão e tinha mesmo ajudado a construção do templo. A sua culpabilidade era, pois, proporcionada. É o mundo em relação com Deus. Se o príncipe de Tiro representa este estado de coisa como sendo o mundo, e um mundo que tem sido extremamente elevado nas suas capacidades por esse respeito, por essa posição, e se vangloria disto para se fazer Deus, o rei apresenta-nos a mesma posição em que, sob este aspecto, o mundo foi colocado. O abandono da sua primeira posição imprime-lhe o caráter de apóstata. É este caráter que dá lugar ao exposto da apostasia do inimigo, contida nestes versículos. Ele tinha estado lá onde crescem as plantas de Deus. Tinha sido revestido de pedras preciosas, quer dizer, de toda a variedade das belezas e das perfeições nas quais a luz de Deus é refletida e transformada quando se manifesta na criação ou em relação com ela. Assim, aqui o reflexo variado dessas perfeições tem tido lugar na criatura. Uma criatura era o meio da sua manifestação. Não era a luz propriamente dita. Deus é luz, Cristo é luz neste mundo. E enquanto Ele viver em nós, Cristo viver em nós, nós somos luz nele. Era o efeito da luz atuando na criatura como um raio de sol num prisma. É um desenvolvimento da sua beleza, ou seja, era um desenvolvimento da beleza de Deus. E não é a sua perfeição essencial, mas que decorre dela. Eis os traços do caráter do rei de Tiro, do inimigo de Deus, chefe do mundo. Ele é o querubim ungido. É revestido de pedras preciosas, esteve no Éden, o paraíso de Deus, sobre o monte de Deus. Passeava entre as pedras de fogo, era perfeito nos seus caminhos, até que se encontrou iniquidade nele. É lançado fora do monte de Deus por causa das suas iniquidades. O seu coração elevou-se por causa da sua beleza e corrompeu-se.
Além disso, encontramos o que é mais elevado pelo que concerne à criatura. Atua no governo judiciário de Deus, segundo o conhecimento de Deus. Eis o caráter do querubim ungido. É revestido da beleza moral, da qual o caráter de Deus brilha como luz. Encheu-se, reconhecido, achou-se reconhecido entre essas plantas nas quais Deus mostra a sua sabedoria e o seu poder em criação, para seu prazer como Criador. Ele também tinha estado lá onde a autoridade de Deus se exercia, sobre o monte de Deus. Passeava lá onde as perfeições morais de Deus se revelavam na sua glória, glória perante a qual o mal não poderia subsistir. Pedras de fogo. Os seus caminhos tinham sido perfeitos, mas todas essas vantagens constituíam a ocasião da sua queda e a caracterizavam, porque os privilégios de que gozamos caracterizam sempre a nossa queda. Trata-se do ponto de onde caímos, porque é o fato de termos faltado a esses privilégios, quando o possuímos, que assinala o nosso estado. Aliás, não se tratou de uma tentação exterior, como no caso do homem, circunstância que não anulou a sua culpabilidade, mas lhe modificou o caráter. O teu coração elevou-se, é ali dito, por causa da tua beleza. Elevou-se em si e contra Deus, e foi retirado, como profano, do monte de Deus. A sua independência e a sua segurança não fazem senão aumentar a sua humilhação quando lançado por terra. A sua nudez é manifestada a todos. O julgamento de Sidom é acrescentado no fim. E depois, sendo tirado toda a esperança de Israel, quando o julgamento da nação for cumprida, Deus reconduzirá Israel e o fará habitar na sua terra para sempre e em paz. Os capítulos 29 a 32 anunciam-nos o julgamento do Egito. O Egito quis tomar, pela vontade do homem, o lugar que de fato Deus tinha dado a Nabucodonosor. É por isso que o seu julgamento tem uma importância e uma fulgência particular. Deus tinha dado o império a Nabucodonosor. Era preciso que todos se submetessem. O poderoso império de Assur já tinha caído. O faraó, fosse qual fosse a sua ambição e as suas pretensões, não valia mais. Podemos ver o julgamento da Assíria, cabeça de todas as nações, quanto ao seu poder, onde o fato de entre as nações distintamente posta em evidência, sucumbindo perante esta ordenação de Deus. Note o capítulo 31, versículos 10 a 14. O faraó ficaria consolado ao ver todos os poderosos da terra derrubados, como ele estava já, caídos como incircuncisos, isto é, gente que Deus não reconhecia para o suster. Tudo devia dar lugar a essa nova potência de Nabucodonosor. O que assinalava o Egito era o orgulho da natureza, e que queria fazer a sua vontade e não a de Deus. Note o capítulo 29, versículo 9. Um tal princípio não poderá ser o apoio do povo de Deus. Versículo 16. O Egito teria o seu lugar, mas já não dominaria. O julgamento do Egito seria a ocasião da bênção de Israel. Isto vai até o fim. Na descrição da Assíria, Deus tinha revelado que não queria senão que uma nação se elevasse daquela maneira. A vontade do homem no faraó não poderia, pois, mudar o seu julgamento. Nabucodonosor foi, como temos visto, um princípio inteiramente novo introduzido no mundo da parte do próprio Deus. Note-se que, no capítulo 32, versículo 26, Meseque e Tubal
são distintos dos outros povos. Esta profecia relativa ao Egito tem uma importância muito particular. Compõe-se de 3 profecias distintas. A primeira, que está nos capítulos 29 a 30, divide-se em 2 partes. O capítulo 31 contém a segunda. O capítulo 32, a terceira. Mas esta última estende-se até ao fim do capítulo 39 e abrange vários assuntos em relação com a sorte de Israel nos últimos dias. Notar-se-á que o capítulo 29, versículos 17 a 21, é uma profecia de uma outra data, introduzida aqui por causa da relação do seu conteúdo com a que precede nesse mesmo capítulo. O capítulo 30, versículos 20 a 26, é também uma profecia distinta quanto à sua data. Ao mesmo tempo, por meio desses julgamentos, ele desembaraça a terra do Senhor de todas as nações que a ocupavam injustamente. Aniquila a força do homem sobre a qual Israel se tinha apoiado, isto é, o Egito. Não se reerguerá jamais como nação dominante, mas era chegado o dia de todas as nações. A consequência desses julgamentos que ferem tanto a Jerusalém rebelde como as nações seria ao mesmo tempo o restabelecimento de Israel por via de promessa e do poder de Deus em graça. Os laços que o tinham feito cair no mal estavam quebrados. Veja os capítulos 28, versículos 24 a 26 e o capítulo 29, dos versículos 16 a 21. Leia estes versículos nestes capítulos. Assim, embora historicamente os acontecimentos tenham tido seu cumprimento com Nabucodonosor, os caminhos de Deus em vista do restabelecimento de Israel têm sido manifestados no que dizia respeito aos juízos que deviam ser executados. Por esses julgamentos, todas as nações, como tal consideradas, assim como Israel, que devia ser o centro delas, como temos visto, desaparecem da cena. Ao descrever esses julgamentos, o Espírito Santo, não satisfeito de narrar a execução daqueles que deviam cair, ou que tinham já caído, sobre Assur, Elão, Meseque, dá os pormenores desses executados contra as nações que tinham invadido a terra de Israel ou servido de laço a esse povo, de sorte que a narração profética desses julgamentos contém no seu meio a esperança assegurada de que a graça eficaz do Senhor concederá o seu cumprimento a Israel. Não posso duvidar de que toda essa profecia de julgamento não entreveja numa perspectiva aproximada pela energia do Espírito Santo, os acontecimentos dos últimos dias, que cumprirão plenamente os desígnios e as intenções de Deus. Os últimos dias se refere após o arrebatamento da igreja e quando Deus voltará a tratar com Israel no final dos 7 anos de tribulação. O capítulo 30, versículo 3, podemos ver que isto é geral. Entre parênteses, podemos dizer que lembremos-nos de que com Nabucodonosor, Deus pôs de lado o seu dispositivo precedente acerca do mundo, revelado em Deuteronômio capítulo 32. Leia este capítulo. A saber, o arranjo das nações e dos povos em volta de Israel, seu povo. Já não reconhece Israel como seu povo. Portanto, essa ordem de coisa cai por si mesma. E Babel, antigo lugar de dispersão, torna-se o centro de uma dominação unitária, em virtude de Israel já não ser reconhecido como povo de Deus, e como tal, sendo julgado, Deus dirige-se à consciência individual e ao meio desta nação. Ora, a queda desse sistema ligam-se ao julgamento das nações
e ao apelo de um remanescente. É por isso que a profecia se estende no seu alcance, até ao julgamento final da terra, que é quando esse julgamento e esse apelo se devem cumprir plenamente. Por conseguinte, o apelo de Deus livra e salva o seu povo, julgando entre ovelhas e ovelhas, executando a sua ira contra todos aqueles que o têm desprezado. Tem desprezado a Deus? O julgamento do Império Unitário não faz parte das profecias de Ezequiel. Esse julgamento encontra-se em Daniel, salvo em que todo o opressor, como dizia, e mau pastor serão julgados. Note e leia o capítulo 34 de Ezequiel. As relações deste império nos últimos dias não serão imediatas com Israel. Ele favorecerá particularmente, falando os judeus que não reconhecem o Senhor Jesus, o Cristo de Deus, o que eu assinalo aqui dá a chave desta profecia. Ezequiel fala do meio do Israel cativo e não se ocupa de Judá, reconhecido à parte na terra e submetido ao poder dos gentios. Já citei as passagens que mostram que isto é a libertação de Israel dos seus antigos laços. A pretensão do homem são derrubadas. Note o capítulo 29, versículos 3 a 9, sobre este assunto. O espírito de dominação é abatida. Note o capítulo 31, versículos 10 a 14. O nada da glória do homem é apresentado no fim do capítulo 31 e de cada julgamento no capítulo 32. Já vimos que a sorte de Meseque é distinta, talvez por causa do que lhe sucederá nos últimos dias e que é anunciado mais à frente, no capítulo 39, versículo 5. Há um ponto importante a notar nesta série de profecias que começa com o julgamento de Jerusalém, centro do antigo sistema das nações, no capítulo 24. É que elas têm por objeto um julgamento das nações com o fim de lhes fazer conhecer o eterno Deus a todos. Somente no caso de Israel há, além disso, o conhecimento e a verificação especial da profecia. Veja o capítulo 24 e leia os versículos 24 a 27. No caso, Israel está em vista. No capítulo 25, versículos 5, 7 e 11, temos Amon e Moabe. Nos versículos 15 a 17, temos vingança particular a respeito dos filisteus. No capítulo 26, temos Tiro. No capítulo 28, versículo 22, temos Sidom. No capítulo 29, o Egito. Assim como os capítulos 30, versículos 26 e o capítulo 32, versículo 15, também temos o Egito. A respeito de Edom, temos o capítulo 25, versículo 14, é-nos somente dito que Edom conhecerá a vingança do eterno Deus por meio de Israel, e isto prova ainda que, em certo sentido, esta profecia se estende até aos últimos dias. Portanto, e em geral, é a manifestação do poder do eterno Deus de maneira a tornar Deus conhecido de todos pelo julgamento que executa, já parcialmente realizados nas conquistas de Nabucodonosor e que serão plenamente cumpridos mais tarde em favor de Israel. Note-se que no versículo 12 do capítulo 35, onde Edom é ainda julgado, nos é dito apenas: Eu, o Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias. É isto que é dito. Mas nos versículos 4 e 9 é-nos dito de Edom: Saberás ou sabereis que eu sou o Senhor. É isto que é dito, de sorte que este conhecimento do eterno Deus tem lugar no próprio julgamento, porque quando toda a terra se regozijar, Edom será mergulhado em
desolação. Será pelo julgamento que todas as nações saberão que o Eterno é Deus. Todavia, executado o julgamento, toda a terra se regozijará na bênção. Mas Edom não encontrará senão o julgamento. Podemos comparar com Obadias. Leia a profecia de Obadias, o livro de Obadias, o profeta. Edom sofre o seu julgamento por meio de poderosas nações, mas Israel dar-lhe-á o último golpe. Temos aqui dois meios que o Senhor usou para se fazer conhecer. No caso de Israel, capítulos 24, versículos 24 a 27. 26, capítulo 26, versículo 6. E capítulo 34, versículo 7. E no capítulo 36, versículo 11. Leia estes capítulos e estes versículos. Eu vou repetir. No caso de Israel, note capítulos 24, versículos 24 a 27. Capítulo 26, versículo 6. Capítulo 34, versículo 27. E no capítulo 36, versículo 11. Nos outros casos, é pelos julgamentos. Vemos uma destruição total de Edom, anunciada pelo Senhor, e o que caracteriza Edom é o seu ódio implacável contra o povo de Deus. É ainda de notar que, no caso de Tiro, a glória comercial, e no caso do Egito, o orgulho governamental, baseado no poder, são julgados, absolutamente humilhados e destruídos sem remédio. Note o capítulo 26, versículo 21, também no capítulo 27, versículo 36, e no capítulo 31, versículo 18, e comparar também o capítulo 32, versículo 32. Isto foi literalmente cumprido a respeito de Tiro continental, o Tiro continental e do Egito, dos faraós. Em vista desse julgamento que punha o seu povo numa base inteiramente nova, porque ele era julgado como Lo-Ami, ou seja, não meu povo, com as nações, e é por isso que a profecia pode olhar até aos últimos dias, embora os julgamentos fossem apenas parciais. Deus estabelece no versículo 37, aliás, no versículo 33, um princípio igualmente novo, a saber, a conduta puramente individual, como o princípio reconhecido dos caminhos de Deus, em contraste com as consequências do pecado nacional. Veja os versículos 10 e 11, e ainda a porta do arrependimento individual plenamente aberta, arrependimento baseado sobre um testemunho que se aplicava individualmente, fosse qual fosse o julgamento nacional. O fim do julgamento é o universo do efeito que o julgamento devia produzir sobre a pessoa para confirmar o princípio. A fé não se patenteava contando com promessas ou sobre a intervenção de Deus em favor do seu povo, como estando de posse dessas promessas, porque o povo estava julgado. E o que teria tido fé, o que teria sido fé no tempo das promessas, é o que será mais tarde no tempo do julgamento. Dureza de coração, versículo 24. Comparar Isaías capítulo 51, versículo 2, passagem muitas vezes completamente mal aplicada. Ali, o pequeno remanescente é chamado a contar com um Deus que tinha tomado um só homem e que o tinha multiplicado. Mas um tal pensamento, quando Deus extermina a multidão do seu povo por causa da sua iniquidade, seria apenas a ocasião de tornar o seu julgamento mais sensível ainda. Assim, por meio de um julgamento sobre as iniquidades de que, como nação, eles tinham sido culpados, e não por uma bênção que a presunção queria arrancar a Deus, eles saberiam que o Eterno era Deus. O fim de Jeremias conta-nos o cumprimento das palavras de Ezequiel. Mas todos esses julgamentos dão lugar à intervenção de Deus em favor do seu povo, por via da graça soberana cumprida no Messias. No entanto, o mal estava nos pastores, isto é, nos reis e nos chefes de Israel,
que não eram verdadeiros pastores. Realmente nem sequer os havia e, realmente nem sequer os havia, e o rebanho, doente, disperso, aflito, maltratado, era presa fácil dos seus inimigos. Os pastores alimentavam-se dele e não os defendiam, nem cuidavam dele. Mas o eterno Deus assinala agora, capítulo 34, a conduta dos pastores para dizer que Deus mesmo procuraria as suas pobres ovelhas, julgaria entre as ovelhas e ovelhas, livrando-as da boca daqueles que as devoravam, e as apacentaria sobre os montes de Israel em abundantes pastagens. Ele suscitaria um único e verdadeiro pastor, Davi, isto é, o seu bem-amado, ou seja, Jesus, o Messias. O Senhor seria o seu Deus e Davi seria o seu servo, o príncipe deles, ou seja, o Senhor Jesus, o Messias. A aliança de paz seria restabelecida. Uma plena e segura bênção seria a porção perpétua do povo de Deus, da casa de Israel. A fome não teria mais lugar na terra deles e as nações já os não devorariam. Note-se como o propósito e também o próprio Senhor livra as suas ovelhas, pois este era o propósito do Senhor. Sem, contudo, se chamar o seu pastor, e depois suscita-lhes como pastor uma planta de renome, o verdadeiro Davi. No capítulo 35, Deus julga a disputa entre Edom e Israel e condena a desolação perpétua o monte de Seir por causa do ódio inveterado que este povo tem contra Israel. E em lugar de entregar Israel a Edom, no dia em que castigar o seu povo, é Edom que levará o castigo desse ódio quando todos se regozijarem. Quando Deus castiga o seu povo, o mundo pensa ter alcançado uma vitória total, quando isso não é, afinal, senão preparação para o julgamento desse mesmo mundo. O capítulo 36 continua este mesmo assunto sobre o ponto de vista da bênção de Israel. As nações insultavam Israel como sendo uma terra cujos antigos lugares altos lhes estavam entregues e que, como disseram os espias, devoravam os seus habitantes. É a ocasião para Deus de se mostrar em favor do seu povo. O eterno Deus faz ver que ele restituirá ao país a sua prosperidade e a paz e tirará de cima dele o seu opróbrio. Israel tinha maculado a terra e profanado o nome do Senhor. O Senhor tinha-os dispersado entre as nações, e até nisso o nome do Senhor era profanado, porque as nações diziam: Eis aqui o povo do Senhor, que saiu da sua terra. Mas o eterno Deus interviria e se santificaria em Israel aos olhos das nações, trazendo de entre eles o seu povo, corrigindo-o de todos os seus erros, tirando a dureza do seu coração, dando-lhe o seu espírito, fazendo-o andar segundo os seus estatutos, colocando-o na terra que ele, Deus, tinha dado aos seus pais, reconhecendo-o por seu servo e sendo ele, Deus mesmo, o seu Deus. Então a censura feita no país de devorar os seus habitantes seria evidentemente sem fundamento. Deus multiplicaria o seu povo, as bênçãos terrestres. A obra do Senhor seria evidente aos olhos de todos. É principalmente a esta passagem, embora não exclusivamente, que o Senhor Jesus faz alusão no capítulo 3 do Evangelho de João, quando diz a Nicodemos ter-lhe falado das coisas terrestres e que ele, como doutor da lei, deveria ter compreendido que essa renovação de coração era necessária para a bênção de Israel na sua terra. Que isto fosse verdade acerca de um judeu não era de espantar, uma vez que se tratava de uma operação soberana para todo aquele que fosse nascido de Deus. E se Nicodemos não conhecia a declaração dos profetas acerca da necessidade da regeneração,
Para que Israel pudesse gozar das coisas terrestres, como compreenderia ele se Jesus pudesse passasse a falar-lhe das coisas celestiais, para as quais a morte do Filho do Homem e a sua rejeição pelos judeus eram absolutamente necessárias? Note-se que esta profecia fala dos caminhos de Deus a respeito de Israel como nação responsável para com o Senhor e não faz a mínima referência à primeira vinda de Cristo, nem à responsabilidade de Israel a seu respeito. Isto tinha lugar sob o domínio dos gentios. Aqui Nabucodonosor não é senão uma vara de correção nas mãos do eterno Deus, e o tempo dos gentios não é tido em conta. É por isso que verificamos que o julgamento das nações por Nabucodonosor se liga aos acontecimentos dos últimos dias. Assim, a rejeição de Cristo pelos judeus não é considerada, pelo menos aqui. Trata-se de Israel perante o eterno Deus. Esta observação é importante para se compreender Ezequiel. O capítulo 37 revela a bênção definitiva do povo como um fato, sem entrar nos pormenores dos acontecimentos que termina nesta bênção. Os ossos secos de Israel, a nação considerada como um todo, são reunidos pelo poder de Deus. Deus realiza esta obra pelo seu Espírito, mas é pelo seu Espírito atuando sobre o povo para produzir efeitos em poder antes que em vida espiritual, embora não seja duvidoso que aqueles que forem abençoados de entre os judeus não sejam espiritualmente vivificados. O resultado desta intervenção de Deus é que os dispersos, até então divididos, são congregados na terra, reunidos, para não mais serem divididos sob um único chefe, como uma só nação sobre o Messias. É a ressurreição da nação que estava verdadeiramente morta e sepultada, mas Deus abriria os seus sepulcros e os colocaria, reanimando-os como nação na sua terra. O fato da divisão antes desta obra de Deus é reconhecida, mas o resultado da obra é Israel na sua unidade como um povo. Um só rei reinaria sobre eles. Eis o resultado sob a mão de Deus de toda a sua iniquidade e das maquinações dos inimigos que os tinha levado cativo. Davi, isto é, Cristo, seria o seu rei. Eles seriam perfeitamente purificados pelo próprio Deus, andariam nos seus estatutos e nos seus juízos e habitariam para sempre na sua terra. O santuário de Deus estaria no meio deles para sempre, o seu tabernáculo, a sua morada com eles. Ele, o seu Deus, e eles, o seu povo. As nações saberiam que o eterno Deus santificaria Israel, quando o seu santuário estivesse lá para sempre. É a plena bênção nacional de Israel, da parte do eterno Deus. No capítulo 38, vemos que Gog procura apoderar-se dele, do povo, da nação, sem temor do Senhor. Não tem ideia, parece-me, de que o Senhor esteja lá. O orgulho cega-o. É muito importante notar que Ezequiel não fala nem da primeira nem da segunda vinda de Cristo, nem das circunstâncias dos judeus em relação com os impérios dos gentios. Estes não aparecem senão como instrumento cumprindo a vontade de Deus. O profeta põe em cena o eterno Deus e Israel. Ele apresenta bem Cristo, mas como estando já lá e sob o caráter de Davi. O Senhor suscita para eles uma planta que tem um grande nome, ou seja, o Messias. Não se trata de vir, de chegar, de vir. Os juízos do Senhor sobre a terra o fazem conhecer o Messias, tanto às nações como a Israel, e a as suas bênçãos também. Estes julgamentos e estas bênçãos fazem conhecer às nações, ponto de capital importância nos caminhos de Deus, que Israel foi levado para o cativeiro por causa dos seus pecados.
e não porque o seu Deus fosse como os ídolos das nações. Ora, em todos os caminhos de Deus assim apresentados, a vinda do Senhor não só não aparece, como também não tem lugar. Trata-se de uma outra série de pensamentos e de revelações do Espírito de Deus, de uma outra ordem de acontecimentos. É de notar também que os capítulos 36 e 37 e os dois seguintes, ou seja, 38 e 39, tomados juntos, não são consecutivos, tratando cada um dos dois primeiros e os dois últimos tomados como um todo, de assunto à parte, sendo cada assunto completo, apresentando a introdução de bênção de Israel em relação com o assunto tratado e terminando com a certeza de que ela será final e perpétua. O tema de todas estas profecias é a terra e a bênção de Deus sobre a terra de Israel. Esta terra pertencia ao Senhor e ele não a queria macular. Executando os seus juízos sobre Israel, ou seja, o Senhor executando os juízos sobre Israel, expulsa-o do país. Mas logo que tem purificado esse povo, faz compreender às nações, assim como a Israel, quais são os seus caminhos, os caminhos do Senhor a esse respeito. Atua em plena graça para com o seu povo e faz saber que o seu povo, faz saber que é o seu povo que ele quer santificado e que ele é santificado no meio deles. Penso, pois, que a chegada de Gog traz consigo a conclusão de todos os caminhos de Deus a respeito de Israel, que Deus faz subir esse orgulhoso poder para manifestar, por meio de um julgamento final sobre a terra, os seus caminhos para com o seu povo e para com os gentios, e para colocar a sua bênção, o seu santuário e a sua glória no meio de Israel, não deixando, doravante, de agora em diante, nenhum do seu povo no exílio, longe da terra de Israel. Além do grande número de versículos onde nos é dito, então saberão que eu sou o Senhor, poderemos consultar as passagens seguintes que nos mostrarão o pensamento dominante dessas declarações e desses julgamentos de Deus, a saber, a manifestação do seu governo sobre a terra, governo que devia pôr em evidência o verdadeiro caráter de Deus e assegurar a sua verdadeira demonstração no mundo, apesar da infidelidade do seu povo, e isto tanto em graça como em santidade. Compare, por exemplo, o capítulo 36, versículos 17 a 23, e também o versículo 36, o capítulo 39, versículos 7 a 23, o versículo 24 e o 28. A respeito de Israel, note o capítulo 34, versículo 30. E a respeito do inimigo, capítulos 35, versículo 12, e o capítulo 37, versículo 28. O que acabo de dizer de Gog supõe que todos os acontecimentos que se referem à vinda do Filho do Homem do céu são omitidos nos escritos do profeta, e é o que eu penso. O livro não trata senão das vias governamentais de Deus sobre a terra, do Senhor em Israel, do poder designado por Gog e o do norte, fora do território das bestas de Daniel. Não duvido de que a correta tradução não seja príncipe de Ros, Meseque e Tubal, como muitos sábios o têm notado. Outros lugares, como Cuxi e Puti, eram tanto no Eufrates como no Nilo. A Pérsia é conhecida. Outro lugar também chamado Togarma é o noroeste da Ásia Menor. A audácia desses reis faz manifestar a ira do eterno Deus. Acrescentarei, para facilitar o estabelecimento das relações com outras passagens, que é fora de dúvida aos meus olhos que Jesus
não deve reinar no caráter de Davi antes de ter o de Salomão. Ele sofreu como Davi, expulso pela família de Saul. O remanescente por aí passará, em princípio. Esta é a chave dos Salmos. Reinará como Davi, sendo Israel abençoado e aceito, mas todos esses inimigos não estavam ainda destruídos. E, finalmente, reinará como Salomão, isto é, como príncipe de paz. Muitas passagens como Miqueias, capítulo 5, vários capítulos em Zacarias, Jeremias, capítulo 51, versículos 20 e 21, Ezequiel, capítulo 25, versículo 14, falam desse tempo em que Israel, já reconciliado, reconhecido e em paz interna, será o instrumento da execução dos julgamentos do eterno Deus no exterior. Compare também Isaías capítulo 11, versículos 10 a 14. Portanto, tudo o que se refere à destruição dos impérios que formam o tema das profecias de Daniel não encontra lugar nas profecias deste livro, nem o que se passa para pôr Israel de novo em relação com Deus, nem as consequências para os judeus da rejeição de Cristo. É preciso procurar esses assuntos noutros lugares, por exemplo, em Daniel, em Zacarias e mais geralmente em Isaías. Aqui Deus se faz reconhecer em Israel Gog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal, cai nos montes de Israel, e o Senhor se faz reconhecer aos olhos de várias nações. Note tudo isto no capítulo 38, nos versículos 21 a 23. O julgamento estende-se ao país de Gog e às ilhas. Note isto no capítulo 39, versículo 6. O nome do Senhor será reconhecido no meio de Israel. Os pagãos conhecerão que o Senhor, o Santo, está em Israel. Note o versículo 7 do capítulo 39. A glória do Senhor será assim manifestada no meio das nações, e Israel ficará a saber desde esse dia que é Ele, o Eterno, que é o seu Deus, e as nações ficarão a saber que foi a iniquidade de Israel que fez com que o julgamento se abatesse sobre ele, sobre a nação, e não o eterno Deus que faltou em poder ou na firmeza desses desígnios. Note tudo isto nos versículos 22 a 24 do capítulo 39 de Ezequiel. Numa palavra, o Senhor e o seu governo seriam plenamente conhecidos em Israel e em toda a terra por meio desse povo, e desde então Deus nunca mais lhes esconderia a sua face. O seu espírito seria derramado sobre o seu povo. Os versículos 25 a 29 apresentam um resumo dos caminhos de Deus para com ele, para com o povo, para o estabelecimento do seu governo e para se fazer conhecer no meio deles. O que resta da profecia é o estabelecimento do seu santuário no meio do povo. O leitor desta profecia aperceber-se-á de que encontramos nestes últimos capítulos uma revelação análoga à que foi comunicada a Moisés para o tabernáculo e a Davi para o templo, exceto que, neste caso, os pormenores são conservados nos escritos dados ao povo por inspiração, como testemunho para os tempos futuros e para atuarem sobre a consciência em todos os tempos. Deus interessa-se pelo seu povo. Ele restabelecerá o seu santuário no meio dos homens. Enquanto espera, o testemunho do seu pensamento tem sido dado ao povo para colocar sob a responsabilidade que esta boa vontade de Deus fazia pesar sobre ele, sobre o povo, porque o profeta devia declarar à casa de Israel o que tinha visto, e assim o fez. Quando as medidas das diversas partes da casa e do átrio foram dadas,
A glória do eterno Deus encheu a casa, na visão, assim como aconteceu historicamente quando da dedicação do tabernáculo e do templo. O versículo 7 do capítulo 43 proclama que a casa, que é o trono e o escabelo do Senhor, ou o estrado do Senhor, não seria mais maculada por coisas profanas. Em seguida, o profeta devia anunciar que se Israel renunciasse às suas infidelidades, o eterno Deus viria ali habitar. Assim, o povo é colocado sob esta responsabilidade em todo o tempo. O profeta devia mostrar a casa a Israel para que ele se arrependesse, e se ele se arrependesse, o profeta devia explicar-lhe todos os pormenores. É também o que terá lugar no fim. As ordenanças da casa deviam ser-lhes reveladas se eles se humilhassem, e se nesse caso o profeta anunciaria o que devia ser feito para a purificação e para a consagração do altar, a fim de que o serviço regular tivesse lugar. No capítulo 44, vemos que aqui o fato é verificado. O eterno Deus voltou à sua casa, e o memorial desse regresso é conservado no fato de a porta por onde ele entrou devia ficar sempre fechada. Somente o príncipe, porque Deus suscitaria um príncipe a Israel, se serviria dela para entrar na casa e para se assentar perante o Eterno. Vimos que este profeta considera sempre Israel no seu próprio terreno de povo terrestre, em relação com o trono de Deus sobre a terra. Comparar com isto Zacarias capítulo 12, versículos 7, 8 e 10. Enfim, Deus mantém a santidade da sua casa contra todo o estrangeiro e contra os próprios levitas que o tinham abandonado. A família de Zadok é estabelecida no sacerdócio e são dadas diretrizes para que seja guardada de toda a profanação. Examinando o capítulo 45, vemos que a porção dos sacerdotes na terra é-lhes dada, mesmo ao lado do terreno do santuário. A porção dos levitas devia ser contígua à dos sacerdotes, e em seguida, ao lado vinha a situação da cidade e dos seus arrabaldes. O que restava no lugar do país era para o príncipe e para os privilégios dos seus filhos, a fim de que o povo não fosse mais oprimido. Todo o resto do país era para o povo, e também feito provisão para as ofertas de cada dia e para as do sábado. As outras oferendas obrigatórias deviam ser feitas pelo príncipe. Alguns pormenores exigem uma ou duas observações. O ano começa com a purificação do santuário. Já não se trata de uma expiação a fim de 7 meses, com o fim de tirar as imundícies já acumuladas. O ano começa por uma purificação já realizada. Depois, a fim de que todos participem na comunhão dos sofrimentos do Cordeiro da Páscoa, no 7º dia do mês é feito uma oferenda por aquele que peca por erro e por aquele que é simples. Note o versículo 20. Durante a festa, seriam oferecidos 7 bois em vez de 2. O caráter de adoração será perfeita. A compreensão da aceitação de Cristo como holocausto será completa nesse dia. A festa do Pentecostes é omitida, circunstância de um grande alcance, porque esta festa caracteriza a nossa posição atual, ou seja, já foi realizada. Nós vemos isto em Atos capítulo 2, quando a igreja foi formada. Então é uma festa que era profeticamente, mas já se cumpriu, já tem o seu cumprimento na formação da igreja. Não é que o Espírito Santo não deva ser dado no porvir, como foi no caso de Pentecostes para a igreja, quando Cristo estabelecer o seu reino, mas este dom que nos liga a um Cristo nos céus e ao Pai, durante a ausência de Cristo, nos nossos dias,
não é o que caracteriza essa época ainda no futuro com Israel. Isso tem lugar a respeito do tempo atual, porque então Cristo estará presente naqueles dias. Então o Espírito Santo não vai agir e não vai estar da forma como hoje. Como vimos já, o profeta também considera tudo sob o ponto de vista em relação com Israel. Assim, a recordação da redenção na Páscoa e o gozo do descanso celebrado na festa dos tabernáculos caracterizarão a posição de Israel perante Deus. As duas festas são celebradas para reconhecimento do pleno valor do holocausto apresentado a Deus. Uma outra circunstância que distingue o culto do dia milenial de que o profeta fala é que as duas festas, que são as figuras desse tempo, são distintas no culto. O sábado e a lua nova, isto é, o repouso e o restabelecimento, Israel aparecerá de novo no mundo. A porta interior do lado do Oriente deve ser aberta nesse dia. O príncipe adorará e permanecerá à entrada, junto da ombreira da porta, e o povo ficará diante da porta. Nos outros dias, essa porta mantém-se fechada. Eles estavam assim direitos. Eles estavam assim direitos perante o eterno Deus, no sentido do descanso que Deus tinha dado a Israel e da sua graça, que manifestava de novo o seu povo na luz. Ou seja, eles estavam diante dele, estavam à direita dele, ou seja, num lugar de honra. Todavia, resta sempre verdadeiro que nem o povo, nem o príncipe penetrarão no interior. Os mais abençoados sobre a terra nesse dia de bênção não terão nunca a entrada na presença de Deus que nós temos pelo Espírito através do véu. O Pentecostes pertence e liga-se ao rasgar do véu, permitindo-nos andar em toda liberdade na luz, como o próprio Deus está na luz, tendo entrado nos lugares santos, pelo caminho novo e vivo que ele, Cristo, consagrou através do véu, ou seja, da sua carne. O príncipe entra pela porta exterior, do lado do Oriente, e sai pela mesma porta. Nas festas solenes, o povo entra pela porta do lado do norte e sai pela porta do lado do sul, e o príncipe no meio dele. Quando atua só por devoção, entra e sai pela porta do lado do Oriente. Estas ordenanças, dando-lhe uma honra notável, ligada à glória de Deus que lhe dá o seu lugar no meio do povo, asseguram, assim como o que se segue nos versículos 16 a 18, relações fraternais e de benevolência entre ele e o povo de Deus, e teriam toda a ocasião de opressão, aliás, e tiram, neste momento, é tirado toda a ocasião de opressão. Os capítulos 47 e 48 não exigem longas observações. As águas que saem do santuário, figura da força vivificante que sai do trono de Deus através do seu templo, cura o mar morto, sinal permanente do julgamento. As águas formigam de peixes, as árvores que ali crescem abundam em frutos. Só os charcos e os lamaceiros continuarão sobre a maldição, são deixados para sal. A bênção desse dia é real e abundante, mas imperfeita. O país é partilhado entre as tribos de uma maneira inteiramente nova, por linhas retas tiradas do Oriente ao Ocidente. O local do santuário e da cidade, ou seja, as 25.000 canas, ou côvados, segundo outras versões, encontra-se a seguir a 7ª tribo, a começar do norte. O nome da cidade, a partir dali, será O Senhor está ali. Comparar com as águas que correm do templo, em Joel capítulo 3, versículo 18,
Zacarias, capítulo 14, versículo 8, duas passagens que se referem à mesma época. Parece que os dois lugares indicados como limites para os pescadores estavam situados nos dois extremos do Mar Morto. Pode-se comparar com Gênesis capítulo 14, versículo 8, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 2 e Isaías capítulo 15, versículo 8. Os grandes traços dessas passagens são o restabelecimento de Israel, mas sobre uma nova base e uma bênção análoga à do paraíso. Em Apocalipse temos uma imagem tirada desta profecia, com a reserva, porém, que esta bênção não abolia de uma maneira absoluta todo o mal, como sucederá nos tempos eternos, pois aqui está tratando ainda do milênio. Há uma fonte poderosa e permanente de bênção que sobrepuja largamente e quase apaga o mal, mas este não é absolutamente eliminado. Todavia, o nome da cidade, da sede, do poder, o que caracteriza é: o Senhor está ali. O Senhor, esse grande rei e criador de tudo, e chefe do seu povo Israel.